Olá pessoal, essa é a lista 5 sobre medidas descritivas da aula de estatística. O primeiro exercício trata sobre a distribuição de frequência do número de defeitos encontrados em placas de circuito integrado para celulares. Então segue a tabela com o número de defeitos e a frequência. A primeira questão é para calcular a média, ou seja, iremos calcular a média ponderada porque temos a frequência, utilizando a seguinte fórmula. Logo, pegamos todos os dados e multiplicamos, dividimos por 72, porque o número de observações é igual a 72, e no final temos o valor de 0,94, que é a média ponderada. A próxima letra é o cálculo da mediana, que pede para interpretar. A fórmula da mediana é a seguinte: n, que é o número de observações, mais 1 dividido por 2. Como nós sabemos, n é igual a 72. Colocando na fórmula, temos o resultado 36,5. Ou seja, o valor que se encontra na posição 36,5 é 1. Dessa forma, a gente pode interpretar que 50% dos valores estão abaixo ou igual a 1 e 50% estão acima ou iguais a 1. A terceira questão é para interpretar o desvio padrão, que é igual a 1,047. O que significa que nós temos a média ponderada calculada na questão A, que seria 0,94, o que significa que em média os valores irão variar em 1,047 em relação à média, que é 0,94. Bom, a questão 2 pede para calcular o aumento salarial médio do referido ano, ou seja, houve aumentos salariais em variações percentuais. Dessa forma, a gente precisa calcular a média através da média geométrica, que mede as taxas médias de variação, ou seja, através dessa seguinte fórmula. Desta forma, a gente transforma os números em decimal, porque eles estão na forma de percentual, e colocamos na forma. Lembrando que o n é igual a 3, pelo fato de termos 3 observações. Logo, a rede pública 1,1007. Mas para saber o valor médio em percentual, a gente subtrai 1 e multiplicamos por 100 para chegar no valor em percentual. Seria o seguinte: 10,07 foi o aumento médio dos salários dos trabalhadores. A quarta questão nos pede para criar um box plot de acordo com as informações na seguinte tabela, que representa o número de chamados de 30 funcionários por turno da empresa XY no mês de maio de 2014. Então, ao observar essa tabela, nós vemos que existem 18 observações no total. E para começar o box plot, nós devemos primeiro calcular o quartil inferior, que segue a seguinte forma: n mais 1 sobre 4. Depois encontramos a mediana, n mais 1 sobre 2, e o quartil superior, que é 3 vezes n mais 1 sobre 4. Para calcular, aplicamos o valor das observações na forma: 18 mais 1 dividido por 4 igual a 4,75. A mediana segue a mesma forma e o quartil superior também. Agora temos os valores do quartil inferior, mediana e quartil superior, e podemos saber a posição que se encontrará os valores. Logo, devemos colocar em ordem o número de chamadas da tabela anterior, que dará da seguinte forma: de 1 a 18º, primeiro a 18º. Fazemos o gráfico, fazemos o box plot, pegamos o quartil inferior, que é 4,75, e encontramos na sua ordem.
4,75 ficará entre 78, que é o valor do quartinho inferior. Após a mediana, que vai ficar na posição 9,5, será 87. E o quartil superior está em 14,25 para 91. A questão 5 trata sobre uma fábrica de tijolos em que, para produzir, ela deve seguir uma norma. Os tijolos devem suportar no mínimo uma força de compressão de 10 kg por centímetro quadrado e o desvio padrão não deve ser superior a 5% da média. Ou seja, temos um lote em que é dito no enunciado e a primeira coisa que devemos fazer para ver se ele vai ser aceito, aprovado pelo gerente, é calcular o desvio padrão. Então, para calcular o desvio padrão, a gente precisa da média. Então, fazemos a média, que é a soma de todos esses valores dividido pelo número de observações, que é 6. 10,33 na bíblia periódica será a média. Podemos arredondar para 10,33. Bom, temos a forma. Temos a forma do desvio padrão, em que temos que encontrar o somatório de x menos x médio elevado ao quadrado. Ou seja, iremos pegar o valor do primeiro tijolo, que é 12, menos o valor de x médio elevado ao quadrado, que dará 2,78. Segue o mesmo procedimento para o próximo tijolo, que será 0,44. E assim segue. Teremos todos esses valores e o somatório será utilizado na fórmula, será de 9,83. Aplicando na fórmula, temos o resultado de 1,40 desvio padrão deste lote. No entanto, o exercício diz que o desvio padrão deve ser de 0,05 vezes 10, que é o desvio padrão do lote é de 1,40, sendo que no exercício a norma é que o desvio padrão não deve ser superior a 5% da média. Ou seja, vamos calcular o desvio padrão normativo, que é 0,05 vezes 10, que é a média. Temos que o desvio padrão é 0,5. Comparando esses dois valores, podemos ver que o gerente irá reprovar o lote, pois o desvio padrão deste é 1,40, ou seja, superior ao desvio padrão normativo, que é de 0,5. A sexta questão fala sobre os preços da gasolina e do álcool. Ou seja, temos as informações aqui na seguinte tabela da gasolina e do álcool. A primeira questão pede para calcular a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação dos preços de cada combustível. Nós iremos fazer de forma conjunta para ficar mais fácil. Primeiramente, a média do preço da gasolina será a soma de todos esses valores dividido pelo número de observações, que é 6. Esse valor será de 2,60 o preço médio da gasolina. Da mesma forma, somamos os preços do álcool e chegamos a um valor médio de 1,85 o preço do álcool. Logo, para calcular o desvio padrão, devemos seguir a seguinte fórmula, que é a soma do x menos a média de x elevado ao quadrado. Então, nesse caso, colocamos a nomenclatura como G para a gasolina e A para álcool. O G será 2,61 e o G médio será 2,60, calculado na questão anterior. Elevamos ao quadrado e teremos o valor de 0,001. Realizamos para o próximo valor e teremos 0,016. E assim segue para todos os preços.
assim como para o álcool. Logo, podemos calcular o desvio padrão pegando a soma de todos esses valores, será 0,0038 e 0,0096. Esses valores serão substituídos na fórmula. O desvio padrão da gasolina é a soma de x menos x média ao quadrado sobre 6 menos 1. 6 é o número de observação. Chegamos ao valor de 0,0252. O mesmo procedimento é para o álcool. A soma dividido por 6, que é o número de observações, temos a raiz quadrada, dá 0,04. O desvio padrão do álcool. Por último, nos pede para calcular o coeficiente de variação, que segue pela seguinte forma, sendo que o coeficiente de variação da gasolina será o desvio padrão da gasolina, que nós obtemos na questão anterior, assim como o preço médio, multiplicado por 100. Então, o desvio padrão dividido pelo preço médio vezes 100 será de 0,96%. Fazemos o mesmo procedimento para o álcool, o qual obteremos um valor de 2,16%. A conclusão que podemos chegar, e que já responde a letra B, é que o combustível com preços mais homogêneos é a gasolina, pois seu coeficiente de variação é menor, em comparação ao coeficiente de variação do álcool, que é de 2,16%. Muito obrigado pela atenção e até logo.